Vamos resolver então o exemplo 4.7 do livro Resistência dos Materiais, sétima edição do Hibbeler. Ele fala que as 3 barras de aço A36 mostradas na figura estão conectadas por pinos a um elemento rígido. Se a carga aplicada ao elemento for de 15 kN, determine a força desenvolvida em cada barra. Cada uma das barras, AB e EF, tem área de seção transversal de 25 mm² e a barra CD tem área de seção transversal de 15 mm². Então aqui a gente tem um esquema do nosso problema, né? A gente tem essa carga aqui de 15 kN, né? E o que ele pede então é essa força aqui, né? Em cada uma dessas barras. Então a gente tem uma força FA, uma força FC e uma força aqui FE. Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar nossas condições de equilíbrio, né? Fazer a somatória de forças em Y igual a 0. Então a gente tem aqui que FA mais FC mais FE tem que ser igual a 15 kN. Né? A gente pode também fazer aqui uma condição de momento, por exemplo, somatório de momentos em C é igual a 0. A gente tem aqui essa força FA, que vai fazer meu elemento tender a girar aqui no sentido horário. Então é um momento negativo, FA vezes a distância de A até C, que é 0,4. Essa força de 15 kN, ela faz o nosso elemento tender a girar aqui no sentido anti-horário, né, em relação ao ponto C. Então o momento é positivo, mais 15 kN, vezes a distância, que é 0,2. Né? E por último, essa carga FE também faz o meu elemento tender a girar no sentido anti-horário. Vai positivo mais FE vezes 0,4. Isso tem que ser igual a 0. Então a gente vai chegar aqui que 0,4 FA menos 0,4 FE tem que ser igual a 3. Né? Ou então que o FA é igual a 7,5 menos FE. Tá? Então a gente tem aqui a nossa primeira equação, a nossa segunda equação, tá? E a gente precisa de mais uma equação, né? Porque a gente tem 3 incógnitas, então a gente precisa de 3 equações. Né? A gente vai trabalhar então com uma condição de compatibilidade, né? Com uma relação aqui de triângulos. A gente tem aqui que as minhas 3 barras elas estão sendo tracionadas. Né? Então a gente vai ter um aumento aqui dessa minha barra EF, que eu vou chamar aqui de ΔE. Eu vou ter um aumento da barra CD, que eu vou chamar aqui de ΔC, e um aumento da barra AB, que eu vou chamar de ΔA. Tá? O que a gente vai fazer? Trabalhar com esse triângulo aqui. Ó. A gente tem um triângulo aqui maior, né? E um triângulo aqui menor. Então, qual que é o comprimento, né? Qual que é a medida desse lado desse triângulo? Não é ΔA menos ΔE? Então, esse lado está para esse lado todo, então dividido aqui por 0,8, assim como esse lado aqui desse triângulo, que é o que? ΔC menos ΔE, está para quanto? Para 0,4. Tá? Então aqui a gente vai encontrar que o meu ΔC vai ser igual a meio ΔA mais meio ΔE. Bom, a gente pode trabalhar então essa equação, porque a gente sabe que o delta é PL sobre EA. Então aqui o ΔC seria a força C vezes o L dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal da barra CD, que é 15 milímetros quadrados. Então 15 vezes 10 a menos 6. Né? Isso vai ser igual a meio vezes o ΔA, que é a força A, vezes o L, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área de AB.
AB, a área de 25 milímetros quadrados. Então, 25 vezes 10 a menos 6. E por último aqui, mais meio vezes ΔE é o FE vezes o L dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área, que também é 25. Então, olha só, o comprimento ele é igual em todas as barras, né? E o módulo de elasticidade também, porque é o mesmo material nas 3 barras. Tá? Então, a gente, resolvendo essa equação, a gente encontra aqui que o FC é igual a 0,3 FA mais 0,3 FE. Tá? Então, essa é a nossa terceira equação. Né? Lembrando da nossa primeira equação, que era FA mais FC mais FE igual a 15, então a gente tem aqui, ó, FA mais FC. FC é 0,3 FA mais 0,3 FE mais FE, isso tem que ser igual a 15. Né? Então aqui a gente vai encontrar 1,3 FA mais 1,3 FE tem que ser igual a 15. Mas o que era o FA? O FA não era igual a 7,5 menos FE? Então 1,3 que multiplica aqui 7,5 menos FE mais 1,3 FE é igual a 15. Né? Então, aqui a gente vai encontrar o FE, que é igual a 2,02 kN. Posso substituir esse FE aqui e encontrar o FA. Né? Então, o FA é igual a 9,52 kN. E o FC, a gente pode substituir lá na nossa primeira equação, vai ser igual a 3,46 kN.